Há algo que os seres humanos sempre souberam fazer, muito antes de escreverem as suas histórias, muito antes de construírem os seus templos: olhar para cima. O Céu Noturno foi, durante milénios, o primeiro livro da humanidade. Nele, os nossos antepassados leram o tempo das sementeiras, a chegada das guerras, a queda dos reis. E foi também nele que nasceram duas formas de conhecimento que caminham lado a lado até hoje: a astronomia, a ciência que mede e descreve os movimentos dos corpos celestes, e a astrologia, a arte que interpreta o significado simbólico desses mesmos movimentos na experiência humana. Estas duas disciplinas não são inimigas. São irmãs com linguagens diferentes. E em abril de 2026, elas têm muito a dizer. Quando os meios de comunicação falam de um grande alinhamento de planetas, a primeira coisa que é preciso esclarecer é esta: os planetas não formam, em termos astronómicos, uma linha reta perfeita no espaço. O que acontece é aquilo que os astrónomos chamam uma conjunção ou, quando envolve vários corpos ao mesmo tempo, um stellium, um agrupamento de planetas que, vistos da Terra, parecem ocupar o mesmo setor do céu. Este é um fenómeno real, mensurável, observável a olho nu nas primeiras horas da manhã ou ao crepúsculo. Não é magia. É geometria celeste. Mas a astrologia, na sua tradição mais séria e documentada, não afirma que os planetas causam os eventos humanos por força física. Como escreve Liz Green, uma das astrólogas mais rigorosas do século XX, os planetas funcionam como indicadores de ciclos arquetípicos, espelhos do tempo psicológico e cultural, não alavancas mecânicas do destino. Com esta distinção estabelecida, podemos entrar em abril de 2026 com olhos abertos. O primeiro evento do mês ocorre logo no dia 1 de abril, a lua cheia que a tradição popular chama de lua rosa. O nome não tem nada de sobrenatural. Tem, na verdade, uma origem poética e agrícola. Vem dos povos nativos norte-americanos, que batizavam cada lua cheia do ano com o nome de algo que florescesse naquele mês. A lua rosa deve o seu nome à Phloxobulata, uma pequena flor silvestre cor-de-rosa que cobre os campos do nordeste americano no início da primavera. A lua não fica cor-de-rosa. Ela é tão branca e fria como sempre. Em 2026, esta lua cheia ocorre no eixo astrológico Áries-Balança, o mesmo eixo que equilibra o impulso individual e a necessidade de parceria. Para a tradição astrológica, as luas cheias são momentos de revelação, trazem à consciência aquilo que esteve a crescer no escuro desde a lua nova anterior. A astróloga Donna Cunningham, na sua obra sobre os signos lunares, descreve este momento como uma maré alta da psique: tudo o que estava submerso sobe à superfície. Independentemente do enquadramento que cada pessoa prefira, há uma beleza real em contemplar a lua cheia de abril suspensa sobre o horizonte, enorme e silenciosa, enquanto a primavera começa a colorir o mundo. Mas o verdadeiro protagonista deste mês não é a lua. É uma conjunção que os astrólogos aguardam há décadas, e que os historiadores, olhando para trás, reconhecerão como um marcador de época. Em abril de 2026, Saturno e Neptuno encontram-se a 0 graus de Áries. Para compreender o peso deste evento, precisamos primeiro de compreender cada um destes planetas. Saturno é o planeta da estrutura, da responsabilidade, dos limites. É o arquétipo do tempo que passa, das instituições que envelhecem, das leis que nos contêm. Na mitologia greco-romana, Saturno era o deus que devorava os seus filhos, a metáfora perfeita para aquilo que a realidade faz às ilusões. Neptuno é o seu oposto complementar. É o planeta dos sonhos, da dissolução das fronteiras, da espiritualidade e também da ilusão coletiva. É o oceano profundo onde a identidade se dilui. É a fé, a utopia, e, nas suas expressões mais sombrias, a propaganda e o escapismo. Quando estes dois planetas se encontram, o que acontece aproximadamente a cada 36 anos, a história registrou sempre um momento de tensão criativa entre o ideal e o real. Robert Hahn, na sua obra enciclopédica sobre os planetas em trânsito, define este contacto como o desafio de manifestar o sonho através da forma concreta, de fazer aterrar a visão no chão da experiência. As últimas conjunções Saturno-Neptuno, no final do século XX, coincidiram com grandes transformações geopolíticas e ideológicas. Não porque os planetas as causaram, mas porque esses ciclos parecem ressoar com os grandes momentos em que as sociedades são forçadas a escolher entre a ilusão que as confortava e a realidade que as espera. Em 2026, este encontro acontece a 0 graus de Áries, o ponto de começo absoluto do zodíaco, o ponto vernal, o símbolo da ignição pura. É o início de um novo ciclo. Uma página em branco sobre a qual a humanidade começa a escrever. No dia 20 de abril, o Sol completa a sua travessia de Áries e entra em Touro. Esta é uma das transições mais importantes do calendário astrológico. O mês de Áries, que começa no equinócio de primavera, no dia 20 de março, é o mês da ignição. É o fogo que rompe com o inverno, o impulso que não pede licença, a energia que age antes de pensar. Os astrólogos Liz Green e Howard Sasportas descreveram Áries como um impulso para o ser, a vontade de existir antes de saber como existir.
Touro é o que vem a seguir. É o primeiro signo de terra, regido por Vênus. Se Áries é a centelha, Touro é o lume que se mantém aceso. É a consolidação, a paciência, os sentidos, o cheiro da terra depois da chuva, o peso de uma pedra na mão, o prazer de uma refeição partilhada. Em linguagem prática, o que se iniciou com entusiasmo em março, em abril começa a ganhar corpo e substância. As ideias procuram forma. Os projetos pedem compromisso. A velocidade cede o passo à profundidade. Há ainda um terceiro ator neste drama de abril, Mercúrio. O menor dos planetas visíveis a olho nu é também o mais veloz. E periodicamente, devido à diferença de velocidade orbital entre ele e a Terra, parece, apenas parece, andar para trás. A este fenómeno, puramente óptico, chamamos retrogradação. Na cultura popular, a retrogradação de Mercúrio tornou-se uma espécie de bode expiatório universal para tudo o que corre mal, os e-mails que não chegam, os contratos que falham, as conversas que saem tortas. Esta interpretação é, nos seus excessos, uma simplificação injusta do fenómeno. Na tradição astrológica mais reflexiva, o astrólogo Stephen Arroyo propõe uma leitura diferente. Os períodos retrógrados de Mercúrio são convites à revisão interior. São momentos em que o fluxo habitual da comunicação e do pensamento abranda, não para nos punir, mas para nos dar a oportunidade de rever o que dissemos, repensar o que decidimos e reescrever o que ainda não está certo. Num mês já marcado pela profunda conjunção Saturno-Neptuno, a retrogradação de Mercúrio acrescenta uma camada suplementar de introspeção. É como se o próprio mês pedisse para que pensemos duas vezes antes de agir. O céu de abril de 2026 é, por qualquer medida, extraordinário. Astronomicamente, oferece um agrupamento de planetas que pode ser observado a olho nu ao amanhecer: Saturno, Neptuno e Marte reunidos no mesmo setor celeste, com o brilho suave de Vênus a completar o quadro. É um espetáculo gratuito, disponível para qualquer pessoa que se levante antes do Sol e olhe para o horizonte leste. Astrologicamente, assinala o início de um ciclo histórico de 36 anos, uma nova dança entre o sonho e a realidade, entre a visão e a estrutura, entre o que queremos ser e o que somos capazes de construir. Há quem veja nestes alinhamentos prenúncios de catástrofe. É uma leitura que não encontra suporte nem na ciência nem na astrologia rigorosa. Não existe correlação comprovada entre posições planetárias e sismos, guerras ou colapsos. O que existe, e a história pode testemunhá-lo, é uma ressonância simbólica entre os grandes ciclos celestes e os grandes momentos de transformação cultural e psicológica da humanidade. Mas talvez a lição mais simples seja também a mais verdadeira. Abril de 2026 é um convite. Um convite a parar, a observar, a refletir. A deixar que o entusiasmo de março encontre a solidez de touro. A distinguir os sonhos que merecem ser construídos daqueles que merecem ser deixados para trás. O céu não decide por nós. Nunca decidiu. Mas ilumina, com uma luz muito antiga, o caminho que nos cabe percorrer.